Houve um tempo em que o silêncio parecia pesado demais para suportar, como se cada pausa carregasse o eco de tudo o que ficou por dizer, de tudo o que se perdeu pelo caminho. Talvez você conheça esse tipo de silêncio, aquele que se instala quando a alma está cansada, quando a vida parece pedir mais do que você tem para dar. É nesses momentos que o mundo parece distante e até mesmo o próprio corpo se torna estranho, como se andasse por inércia, tentando se manter de pé. Há um cansaço que não se vê nos olhos, mas que se sente no fundo do peito. E ele pede mais do que descanso. Ele pede sentido. E então surge a pergunta que muitos tentam silenciar, mas que insiste em voltar quando a noite cai. Para que tudo isso? A mente tenta buscar respostas rápidas, mas o coração não quer atalhos. Ele quer verdade. E a verdade, por mais simples que seja, costuma nascer do encontro com o próprio interior. Padre Pio costumava dizer que é no silêncio do coração que Deus fala mais alto. Não com ruídos, não com pressa, mas com uma suavidade que exige presença. Talvez seja por isso que, quando tudo parece confuso, a alma pede menos explicações e mais escuta. Escutar a si mesmo, escutar a Deus, escutar a vida, mesmo quando ela sussurra quase imperceptível. Há algo de profundamente humano em se sentir perdido às vezes. Santa Teresa de Ávila dizia que a alma é como um castelo interior, cheio de moradas. E muitas vezes passamos tanto tempo nas paredes externas que esquecemos das salas silenciosas onde mora a nossa essência. Entrar nelas exige coragem, exige parar, respirar, olhar de frente às dores que tentamos esconder com pressa. Mas é ali, nesse espaço íntimo e esquecido, que mora a paz que buscamos em todos os lugares. E talvez a sua alma esteja apenas esperando que você volte para casa, para dentro de si. Porque a cura não chega como um relâmpago que ilumina tudo de uma vez. Ela vem devagar, como a luz suave da manhã atravessando as frestas de uma janela fechada há muito tempo. Primeiro, um feixe tímido. Depois, um calor que vai se espalhando sem que você perceba. E quando você menos espera, já não está mais no escuro. Há uma parte de você que sabe disso, que sabe que a dor não é o fim, mas apenas um trecho do caminho. E é essa parte que hoje precisa ser ouvida, precisa ser acolhida, precisa ser guiada com ternura para um lugar de descanso. E talvez este seja o começo. Não um recomeço grandioso, mas um gesto pequeno e silencioso de se permitir parar, respirar fundo, reconhecer que está cansado, mas não derrotado, que está ferido, mas ainda vivo, que está confuso, mas disposto a encontrar sentido. E esse, talvez, seja o ato mais corajoso que alguém pode fazer. Não desistir de si mesmo, mesmo quando tudo parece sugerir o contrário. Porque por trás do caos existe um sussurro que repete: ainda há tempo, ainda há beleza, ainda há caminho. Há dores que não aparecem nas palavras, mas moldam cada gesto silencioso do nosso dia. São como pedras guardadas nos bolsos da alma, pequenas o bastante para caberem no silêncio, mas pesadas o suficiente para cansar o espírito. Às vezes, carregamos essas pedras por tanto tempo que começamos a acreditar que elas fazem parte de quem somos, mas não fazem. São apenas fragmentos de experiências, marcas de ausências, promessas não cumpridas, afetos que se partiram pelo caminho. Elas não definem a sua essência, apenas contam de onde você veio. E talvez você tenha caminhado tanto com esse peso que se esqueceu de como é andar leve. Esse peso invisível não é feito só de tristezas claras. Ele também se esconde em sorrisos automáticos, em respostas rápidas, em rotinas que parecem perfeitas por fora, mas que por dentro gritam por pausa. A alma sabe quando está fingindo força. E mesmo que a mente tente convencer que está tudo bem, o corpo começa a dar sinais. O sono que não descansa, o cansaço que não passa, o aperto constante no peito como se o ar estivesse sempre pela metade. Isso não é fraqueza. É o seu ser tentando avisar que algo precisa ser olhado com mais carinho, com mais presença, com mais verdade.
Padre Pio dizia que não existe sofrimento inútil quando ele é oferecido com amor. Mas oferecer com amor não é negar a dor, é reconhecê-la, abraçá-la com compaixão e permitir que ela ensine o que veio ensinar, e depois deixá-la partir. Há um momento em que a dor deixa de ser ferida e começa a ser cicatriz. E é nesse momento que percebemos que não somos a dor, somos quem sobreviveu a ela. E isso muda tudo, porque quando a dor deixa de ser identidade, ela se transforma em caminho. Um caminho que, mesmo árido, pode conduzir à cura. Santa Teresinha do Menino Jesus costumava dizer que Deus não se impressiona com grandes conquistas, mas com os pequenos passos dados com amor. Talvez esse seja o segredo para aliviar o peso que carrega. Não tentar resolver tudo de uma vez, mas começar com passos pequenos, silenciosos, quase imperceptíveis. Porque é assim que a alma se reconstrói. Não com pressa, mas com constância. Não com barulho, mas com gestos de cuidado que parecem simples, mas têm a força de refazer tudo por dentro. E à medida que cada pedra é colocada no chão, um novo espaço começa a surgir dentro de você. Um espaço leve, silencioso e fértil, onde a vida pode florescer novamente. E talvez seja esse o verdadeiro milagre. Descobrir que não é preciso carregar tudo para seguir em frente. Que você pode caminhar com menos, mas com mais verdade. Que pode seguir mais leve e ainda assim inteiro. Há um momento em que o barulho do mundo deixa de fazer sentido. As vozes, as demandas, as urgências, tudo soa distante, como se a vida estivesse passando atrás de um vidro grosso. É quando a alma começa a sussurrar que não quer mais correr, que não consegue mais sustentar o ritmo que todos parecem exigir. E esse sussurro é fácil de ignorar, porque o mundo valoriza o movimento, a produtividade, a pressa. Mas há algo profundamente sábio em parar. Há algo profundamente humano em silenciar. Porque o silêncio não é ausência de vida, é onde a vida se recompõe. No silêncio, começamos a ouvir o que a pressa abafava. O corpo começa a contar o que vinha suportando em silêncio. A mente, antes tão barulhenta, revela as histórias que repetia sem que percebêssemos. E o coração, esse que tantas vezes foi deixado por último, começa a falar com uma clareza serena e incontornável. Padre Pio dizia que Deus fala na brisa suave, não no vendaval. E talvez seja por isso que só conseguimos escutar o que é sagrado quando finalmente deixamos o barulho do mundo lá fora. No silêncio, a alma respira. No silêncio, ela volta a existir. Esse recolhimento não é fuga, é retorno. Santa Teresa de Ávila descrevia esse movimento como entrar nas câmaras mais íntimas do castelo interior, onde a presença de Deus se faz mais viva e mais suave. Lá dentro não há necessidade de máscaras nem de respostas rápidas. Há apenas o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro, por mais simples que pareça, tem o poder de curar. Curar não no sentido de apagar as feridas, mas de devolver à alma o sentido de existir, mesmo com as cicatrizes. É ali que aprendemos que a dor não precisa ser um inimigo. Pode ser apenas uma parte da história que está aprendendo a se transformar. À medida que o silêncio se instala, começa a surgir um tipo de paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que não precisa que tudo esteja resolvido para existir. Ela nasce da aceitação suave de que não temos controle de tudo e de que, mesmo assim, somos sustentados por algo maior do que nós. É uma paz que não grita, mas que permanece, que não promete ausência de dificuldades, mas presença no meio delas. E quando essa paz chega, não vem com fogos de artifício, mas com a suavidade de quem sabe que não precisa provar nada para existir. Talvez seja esse o momento em que a alma se reconcilia com o tempo, quando ela entende que não precisa se apressar para ser valiosa, nem se esgotar para ser amada. Quando ela compreende que o silêncio não é um vazio a ser preenchido, mas um espaço sagrado, onde o essencial finalmente tem permissão para florescer. E nesse instante raro, tudo parece mais nítido, mais leve, mais verdadeiro. Porque no fundo, o que mais desejamos não é fazer mais. É simplesmente voltar a sentir que estamos vivos.
Há momentos em que tudo parece escuro demais para acreditar que algum dia haverá luz outra vez. A dor se espalha como um nevoeiro denso e cada passo parece incerto, pesado, quase impossível. É como caminhar por um túnel sem fim, onde até o próprio tempo parece suspenso. Nessas horas é comum acreditar que nada mudará, que a escuridão veio para ficar. Mas, paradoxalmente, é justamente nesses lugares sombrios que as sementes da transformação são lançadas. Porque a luz não nasce do que está pronto, mas do que está quebrado e disposto a recomeçar. O sofrimento, por mais cruel que pareça, pode se tornar um solo fértil. Padre Pio dizia que quanto maiores as provações, mais glorioso será o renascimento da alma. Não porque a dor em si seja algo bom, mas porque ela abre fendas por onde a graça pode entrar. É como a terra que, depois de uma queimada, parece morta, mas guarda em silêncio a força de brotar de novo. Às vezes é preciso que tudo desabe para que algo mais verdadeiro possa ser construído. E isso não é fracasso, é renovação. Santo Agostinho falava que a ferida é o lugar por onde a luz entra. E talvez seja isso o que mais nos assusta, permitir que a luz entre justamente pelos lugares que mais tentamos esconder. Mas a alma não se cura pelo esquecimento, e sim pela presença. Ao olhar com ternura para o que dói, algo começa a se mover por dentro, como se uma chama tímida começasse a acender no meio da escuridão. Ela não ilumina tudo de uma vez, mas aquece o suficiente para que você saiba que ainda está vivo. E estar vivo, mesmo ferido, já é o início da esperança. Essa luz não surge como um clarão súbito. Ela chega como a aurora, lenta, silenciosa, paciente. Primeiro, um traço suave no horizonte. Depois, um calor que se espalha até dissolver a noite inteira. A vida raramente muda em um instante, mas ela começa a mudar quando você permite que mesmo os pequenos sinais de luz sejam acolhidos. Um gesto de carinho inesperado, uma lembrança boa que resiste ao tempo, uma lágrima que cai e alivia o peso do peito. São fagulhas quase invisíveis, mas suficientes para reacender o que parecia apagado. E é nesse ponto que a escuridão perde o seu poder, porque ela deixa de ser um lugar permanente e se torna apenas uma travessia. E toda travessia, por mais longa que seja, termina em algum lugar. Há algo profundamente sagrado em atravessar a noite e ainda assim manter a fé de que o sol virá. E ele vem, sempre vem. Não porque ignoramos a dor, mas porque escolhemos acreditar que a vida é maior do que ela. E quando o primeiro raio toca novamente o rosto cansado, percebemos que a luz nunca foi embora. Ela apenas esperava que estivéssemos prontos para enxergá-la de novo. Depois de atravessar tantas sombras, algo dentro de nós começa a desejar o que é simples. Não o simples como sinônimo de pouco, mas como sinônimo de verdadeiro. É como se, após carregar tantas camadas de expectativas, exigências e ruídos, a alma começasse a pedir espaço para respirar. Um espaço onde o tempo não corre, apenas flui. Onde não há necessidade de provar nada, apenas de ser. Esse desejo de voltar ao essencial não é fuga do mundo, é reconciliação com ele. É lembrar que a vida não está apenas nos grandes acontecimentos, mas nos pequenos gestos que passam despercebidos e ainda assim sustentam tudo. Padre Pio dizia que a perfeição não está em fazer grandes coisas, mas em fazer as pequenas com grande amor. E talvez essa seja a chave do retorno, perceber que a grandeza não está no tamanho do que fazemos, mas na presença com que fazemos. A presença transforma o instante comum em algo sagrado. Um olhar que realmente enxerga. Um abraço que permanece mesmo depois de solto. Um silêncio compartilhado que diz mais do que palavras poderiam dizer. O essencial está sempre por perto, mas só se revela quando a pressa se cala. Santo João da Cruz afirmava que para chegar ao que não sabes, deves passar pelo que não sabes. Há sabedoria nisso. Para reencontrar o essencial, é preciso atravessar o desconhecido, esse vazio que assusta, mas que também liberta. É nele que percebemos que muito do que carregávamos não era necessidade,
era apenas medo de soltar. E quando começamos a soltar, descobrimos que não ficamos menores, ficamos mais inteiros. Porque o essencial não pesa, o essencial sustenta. Há uma serenidade que nasce quando paramos de tentar controlar tudo, quando aceitamos que não precisamos ter todas as respostas para viver com profundidade, quando compreendemos que o sentido não se constrói com pressa, mas com entrega. Essa serenidade não vem de fora, ela brota de dentro, do reencontro com o que sempre esteve lá, silencioso, esperando que olhássemos de novo. E quando esse reencontro acontece, não há euforia, há quietude. Uma quietude viva, firme, que devolve ao coração a certeza de que ele pode descansar. Talvez esse seja o maior milagre, perceber que o essencial nunca nos deixou. Nós é que por um tempo esquecemos de olhar para ele. E ao reencontrá-lo, percebemos que não precisamos conquistar nada para sermos dignos da vida. Só precisamos estar inteiros, ainda que imperfeitos, estar presentes, ainda que cansados, estar vivos, mesmo quando tudo parece pedir silêncio. Porque no fim, é no essencial que a alma encontra abrigo, e nele aprende enfim a respirar em paz. Existe uma força que não faz barulho, mas sustenta o mundo inteiro dentro de nós. Ela não grita, não exige, não se impõe, apenas permanece, mesmo quando tudo parece ruir. Essa força tem nome: esperança. Não a esperança ingênua que espera milagres instantâneos, mas aquela que escolhe continuar mesmo sem garantias, que persiste mesmo quando o horizonte está encoberto. É uma esperança que não depende de certezas, mas de uma confiança suave e profunda, de que a vida ainda guarda beleza, mesmo quando ela não é visível. Padre Pio dizia que a esperança é a âncora da alma. Uma âncora não impede a tempestade, mas impede que o barco seja arrastado por ela. Assim também é a esperança. Ela não apaga a dor, mas impede que sejamos levados por ela. Quando tudo parece escuro, essa força silenciosa mantém os pés firmes no chão, mesmo que o coração esteja vacilante. E é curioso como, às vezes, a esperança se mostra nas formas mais simples. Um gesto inesperado de bondade, uma palavra que chega na hora exata, um instante de beleza escondida no cotidiano. Coisas pequenas que, por algum motivo, reacendem a vontade de continuar respirando. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que a confiança em Deus transforma até os menores atos em caminhos para o céu. Essa confiança é o coração da esperança. Acreditar que há um sentido mesmo quando não conseguimos vê-lo. A esperança não exige que saibamos o final da história, apenas que demos mais um passo. E cada passo dado nesse espírito silencioso vai desenhando um caminho novo, quase invisível à primeira vista, mas que pouco a pouco revela paisagens inesperadas. A esperança não precisa de euforia. Ela se alimenta da persistência serena. É como uma vela acesa no escuro, frágil aos olhos, mas teimosa em existir. E é essa teimosia suave que faz toda a diferença. Porque mesmo quando as forças parecem exauridas, a esperança sussurra que vale a pena tentar mais uma vez. Ela não nega a dor, mas lembra que a dor não é tudo. E esse lembrete muda tudo. Porque quando lembramos que a dor não é o fim, abrimos espaço para que a vida volte a florescer, ainda que lentamente. E talvez seja isso que a esperança mais faz. Ela não muda os fatos, mas muda o modo como olhamos para eles. Ela nos ensina a ver não apenas o que falta, mas o que ainda permanece. Não apenas o que se perdeu, mas o que ainda pode nascer. E nesse olhar renovado, a alma encontra forças que pensava ter perdido. Porque a esperança, no fundo, é a lembrança de que mesmo na noite mais longa, o amanhecer sempre vem, e ele virá. Há um instante, quase imperceptível, em que a alma percebe que algo mudou. Não é uma explosão de alegria, nem um milagre visível aos olhos. É apenas um leve amolecer por dentro, como se o coração, que antes parecia feito de pedra, começasse a pulsar de novo. Esse instante não vem com alarde, mas com silêncio. É como se uma brisa atravessasse um campo devastado e, de repente, uma pequena flor se atrevesse a nascer entre os escombros. É nesse momento que a luz retorna ao coração, não como um clarão,
mas como uma promessa discreta de que a vida continua. Padre Pio conhecia bem essa transição delicada entre a noite escura e a alvorada da alma. Ele sabia que o consolo de Deus raramente chega com espetáculos, mas com sutilezas. Muitas vezes, ele dizia que Deus fala baixinho ao coração que sofre, porque é no silêncio que o amor se faz mais claro. Essa luz que retorna não é o fim da luta, mas o sinal de que não lutamos sozinhos. É como se Deus tocasse de leve os ombros cansados e dissesse: ainda estou aqui. E só essa certeza muda tudo. São João da Cruz chamava isso de aurora secreta da alma. Depois da noite escura, há sempre um amanhecer escondido, que se revela primeiro dentro, antes de se manifestar fora. Quando essa luz reaparece, não significa que as feridas sumiram, mas que elas começaram a se tornar parte de uma história maior, uma história de redenção. E a alma começa a entender que não precisa mais resistir ao amor, apenas permitir que ele a atravesse, mesmo que ainda doa. Essa luz que retorna não exige pressa. Ela caminha devagar, respeitando o tempo de cada ferida. E, paradoxalmente, é justamente nesse ritmo lento que ela se torna duradoura. Porque não se trata de um entusiasmo passageiro, mas de uma transformação silenciosa e profunda. A alma não tenta mais controlar o futuro, nem fugir do passado. Ela apenas se entrega ao presente, como quem repousa sobre o peito de Deus. E é então que a vida começa a ter outro sabor. As cores parecem mais vivas, mesmo sem ter mudado. Os sons do cotidiano ganham um tom de gratidão. Os gestos simples se tornam sagrados. E a alma, que antes carregava o peso de um mundo inteiro, começa a caminhar mais leve. Não porque os fardos sumiram, mas porque agora eles são carregados junto de alguém. E esse alguém é fiel. Há um ponto silencioso no caminho espiritual em que a alma, depois de tanto resistir, finalmente se rende. Não se trata de desistência, mas de uma entrega serena, como quem solta os remos e deixa que o rio a conduza. É ali que começa o verdadeiro recomeço. Não quando tudo se resolve, mas quando o coração decide confiar de novo. Essa confiança não nasce de explicações, mas de um encontro com Deus, com a própria fragilidade e com a certeza de que até as ruínas podem florescer. Padre Pio costumava dizer que, quanto mais escura a noite, mais próxima está a aurora. Essa frase não era um consolo vazio, mas fruto de uma vida marcada por provações e pela experiência íntima do amor de Deus em meio à dor. Ele sabia que o sofrimento não é o fim da história, mas um território onde a graça pode brotar em silêncio. E quando a graça brota, ela não apaga as cicatrizes, transforma-as em marcas de amor, sinais de que houve luta e de que essa luta não foi em vão. Santa Teresa de Ávila dizia que Deus não se cansa de recomeçar conosco. Há uma ternura imensa nessa ideia, a de que o céu não espera perfeição, mas disponibilidade, a de que não precisamos estar prontos para sermos amados, apenas dispostos a sermos tocados pela misericórdia. E quando essa verdade penetra o coração, algo se rearruma por dentro. O medo perde força, a ansiedade cede lugar à esperança, a solidão se abre à presença silenciosa de Deus. Recomeçar, no fundo, não é começar do zero, é continuar de outro modo, agora com o coração mais suave, menos rígido, mais disposto a amar e ser amado. É perceber que o caminho da alma não é feito de vitórias instantâneas, mas de pequenos passos dados com fé, mesmo que vacilante. E cada passo, por menor que pareça, é um hino de confiança, um sim que ecoa no céu. Talvez essa seja a promessa mais profunda escondida na oração do 777, conforme ensinada por Padre Pio. A promessa de que não estamos abandonados, de que existe um Deus que se inclina sobre os nossos cacos e, com paciência, os transforma em luz. Uma luz que não cega, mas guia. Uma luz que não grita, mas permanece. Uma luz que, mesmo no silêncio, nunca deixa de brilhar.